Desde o começo de 1939, João Lucindo, seus 3 filhos e um genro exploravam um local conhecido como Serra do Gordo, a 15 quilômetros do município de Coroaci, no estado de Minas Gerais. Eles buscavam nas montanhas do local jazidas de mica, um minério muito valioso, principalmente na época pré-Segunda Guerra Mundial. Seus recursos já estavam se esgotando e infelizmente eles já estavam a ponto de desistir de mãos abanando. Vicente Lucindo era o mais novo de 3 irmãos e o cozinheiro do grupo. Todos os dias ele caçava, recolhia água e cozinhava as refeições. Porém um dia ele se atrasou para servir o jantar e acabou não conseguindo buscar a água para fazer o café da manhã seguinte. Além disso, a água era importante para que todos pudessem se banhar, mesmo que precariamente, antes de iniciar o dia de trabalho. Já estava começando a escurecer, mas Vicente resolveu ir até a nascente buscar água. O acampamento do grupo ficava mais ou menos no meio da montanha, e Vicente teria que descer toda a encosta até a nascente e depois voltar. Consigo, ele levou uma lata vazia e uma espingarda cartucheira. A espingarda garantia a Vicente a proteção contra onças pintadas que viviam no local. Diversas vezes, o grupo, ao amanhecer, percebia pegadas do animal em torno de sua precária moradia. Além disso, Vicente também poderia garantir a refeição do dia seguinte, caso encontrasse pelo caminho algum coelho, tatu ou paca. No caminho, por sorte, nada de anormal aconteceu. Porém, quando Vicente já estava chegando na nascente, ele ouviu um zumbido como um silvo prolongado. O ruído não se parecia com nada que Vicente já tivesse ouvido antes. Mesmo assim, ele parou e observou atentamente em volta. Ele não conseguia identificar de onde vinha aquele barulho. Apesar disso, ele prosseguiu seu caminho. Chegando à beira da nascente, o ruído continuava, e aquilo já estava incomodando profundamente Vicente. Mesmo assim, ele tentou ignorar o barulho e se abaixou para pegar a água. O local estava bem iluminado, apesar de que já era noite e o céu já havia escurecido. Foi então que uma claridade assustou Vicente. Em princípio, ele achou que fosse a luz de uma lanterna, pois outros garimpeiros poderiam estar na região, e era comum usarem lanternas para se guiar à noite. Rapidamente, Vicente largou a lata e pegou a espingarda, virando-se para a trilha e pronto para qualquer coisa que aparecesse. Ele caminhou um pouco de volta à trilha, procurando alguém ou alguma coisa. Porém, nada encontrou. Neste mesmo momento, ele notou que estava sendo iluminado. Ele percebeu que havia um círculo proveniente de uma iluminação e que ele estava sempre no centro deste círculo, por mais que se movesse de um lado para o outro. De repente, Vicente se viu paralisado, como se seus pés tivessem grudado no chão. Foi então que seres altos apareceram. Eles tinham cerca de 1,80 m de altura, vestiam uma espécie de malha metálica que cobria totalmente seus corpos até o pescoço. Vicente conta que não conseguiu ver direito seus rostos, devido à intensa luminosidade que refletia de seus uniformes. Porém, do pouco que ele pôde perceber, viu que eram rostos humanos. Em seguida, olhando para cima, Vicente viu um gigantesco OVNI, que ele descreveu como parecendo um prato com um fundo para baixo. Este OVNI estava pairando sobre a sua cabeça e era o responsável pela iluminação e pelo ruído que ele estava escutando desde sua chegada na nascente. De repente, uma escotilha se abre bem no centro do OVNI. Enquanto isso, um dos seres segurava Vicente pelo braço e ambos foram sugados para dentro da nave. Dentro do OVNI, Vicente se deparou com um imenso laboratório.
Enquanto Vicente sentia estar perdendo os sentidos aos poucos, percebeu que os seres tiravam suas roupas. Em seguida, ele foi submetido a diversos exames, enquanto um dos seres dizia que ele não deveria se preocupar e que eles não lhe fariam mal. Por fim, Vicente e sua família ainda teriam um benefício. Todos os momentos dentro da nave foram confusos para Vicente, e suas lembranças pareciam as de um sonho. Quando ele voltou à consciência total, se viu já próximo à moradia do grupo, sem o cansaço habitual de subir o morro. Seu balde estava cheio de água e sua espingarda pendurada no braço. Ele entrou em casa e seu pai e seus irmãos já estavam a ponto de ir atrás dele, pois Vicente havia demorado muito mais do que o habitual. Temendo ser motivo de piada do grupo, Vicente inventou uma desculpa. Disse que teve uma perseguição a uma paca para garantir a refeição do dia seguinte e acabou perdendo a noção do tempo. Todos foram dormir, mas Vicente ainda ficava com o incidente na cabeça. Ele tentava com muito esforço lembrar dos detalhes do que havia acontecido com ele dentro da nave, e principalmente sobre o tal benefício. Foi então que durante a madrugada, já quase amanhecendo o dia, que Vicente se lembrou do que o ser havia dito sobre o tal benefício. A mensagem do ser era a seguinte: abram um túnel do outro lado da montanha, no mesmo nível e a 10 metros à direita de uma grande rocha que encontrarão lá sem grande trabalho. Sigam com o túnel em linha reta para o interior da montanha e antes de atingirem a profundidade de 30 metros, vão encontrar muito minério de malacacheta. Apesar do extraterrestre ter se referido a malacacheta e não a mica, como eles costumavam dizer, Vicente sabia que se tratava da mesma coisa. No dia seguinte, antes de decidir contar para seus familiares, Vicente foi até o outro lado da montanha, verificar se realmente havia a tal pedra. E para seu espanto, realmente havia uma pedra grande e que se destacava no local. Vicente, apesar de ter agora este argumento para sustentar sua história, preferiu omitir essa parte e revelou a seus familiares que havia sonhado com o local da jazida. O grupo então resolveu seguir Vicente e iniciaram a escavação do lado indicado. Menos de um mês depois, com 27 metros de profundidade, o grupo finalmente achou o minério. Vicente, que estava confuso sobre seu incidente, teve naquela hora certeza de que realmente havia tido um contato extraterrestre. Feliz com a descoberta da jazida e da veracidade de seu caso, resolveu contar para o grupo o que realmente havia vivido. Seu pai e seus irmãos fizeram piada do que Vicente havia contado e preferiram acreditar que tudo não tinha passado de um sonho, um instinto de Vicente. Vicente preferiu não insistir com o grupo, já que tinha medo de ser taxado de maluco. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, o relato de OVNIs aumentou significativamente e já não era um tabu entre as pessoas. Muitos falavam de casos ufológicos, inclusive no Brasil. Foi então que em 1970, pouco depois de ter revelado sua história para o mundo, Vicente morreu. O caso é extremamente intrigante. Primeiramente porque Vicente, depois de tantos anos do ocorrido, não precisaria mentir, contando uma história fantasiosa. Segundo, que o próprio Vicente teve a prova concreta de que o seu caso não foi uma alucinação, sonho ou qualquer outra coisa. Foi de fato um contato extraterrestre. A semelhança dos alienígenas com humanos e o fato de terem ajudado Vicente mostra que existem seres extraterrestres sem intenções ruins para com os humanos. Talvez não tenham a intenção de ajudar a humanidade, mas também não deixariam de ajudar um humano se este precisasse,
como fizeram com Vicente. Apesar da ajuda, esta abdução não foi exatamente um contato amigável, já que Vicente não se recordava muito bem do acontecido após ter saído da nave, e seus raptores fizeram exames nele, como comumente relatado em abduções extraterrestres. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.